Tudo bem, gente? Não tem nenhuma dúvida? Pois não, querido. O teatro, pois é. O teatro, que é uma arte também, ele tem aí as suas críticas, vamos pensar em termos de IPB, né? Eu não vejo dificuldade no teatro em si. Eu vejo dificuldade no teatro dentro do culto. Tá? Eu não vejo sentido, porque quando a gente olha para a Bíblia, tanto para o Velho Testamento, principalmente no Novo Testamento, ali no período grego, né, e a gente vê aqueles artistas ali proeminentes ali na Grécia, a gente não vê teatro em culto. Eu acho o teatro, o teatro cristão, uma manifestação muito boa de se pregar o evangelho. Muito boa. O Paul Basden, ele tem um livro que antes era intitulado Estilos de Culto, agora está como Estilos de Louvor. E o Paul Basden, ele mostra assim, vários estilos de culto. E um dos cultos que ele trabalha lá é um chamado culto facilitador. O culto facilitador, que ele chama lá, é um culto voltado para a pessoa que não é crente, não tem conhecimento nenhum do evangelho. E as pessoas, elas vão fazer justamente um teatro, ou vão fazer uma encenação para explicar aquele contexto bíblico. Eu acho isso abençoador, mas eu não consigo enxergar esse teatro dentro do culto. Entendeu? Eu não consigo. Eu fui criado com teatro. Teatro de Natal, eu fiz muita coisa em teatro de Natal, desde menino, né? E o teatro de Natal, por exemplo, e o teatro da Páscoa também, ele expressa muito bem um contexto, mas eu não consigo enxergar isso dentro do culto. A gente vai ver alguns elementos que eles não fazem parte do culto e outros elementos que fazem parte do culto. Então, encerrou com a bênção, a gente tem alguns elementos. Agora, antes da bênção, nós temos outros elementos. Tá? Mas eu não desvalorizo o teatro, porque eu acredito que é uma forma facilitadora de explicar alguns contextos bíblicos. Isso é abençoador. Tá? Diferente da cantata, diferente do coral. Agora você vai encontrar dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, neopuritanos que não aceitam nem o coral. Tá? Eles não aceitam nem o coral, não aceitam nem a cantata. Tá bom? Beleza. Isso aí é aquilo que nós vimos, né? Só falando um pouquinho, quando o rapaz lá, o moço, ele vai falar do filho de Jessé, que é Davi, é muito interessante porque ele levanta um testemunho. Ele fala assim: eu conheço um belemita, ele é filho de Jessé, ele sabe tocar, é forte e valente, é homem de guerra, é sisudo em palavras, é de boa aparência, o Senhor é com ele. Ele era adolescente. Aí a gente olha e fala assim: como assim forte e valente? O que Davi falou para Saul quando ele falou assim: ó, deixa eu lutar com esse gigante? Matei um leão e um urso. É forte e valente. Porque eu vou lá no zoológico em Goiânia com a Sheilinha. O leão e o urso estão do lado de lá da grade, eu já fico com medo. Agora você pensa bem, esse menino adolescente matou um leão e matou um urso para defender as ovelhas dos pais. Um homem de guerra, um homem que sabia o que falava, um homem bonito. Ele era adolescente aqui, ele estava entrando na juventude. Vamos lembrar que ele ainda não estava no exército. Tá? Ele não estava no exército. E agora, olha a última palavra de testemunho que é dado a respeito dele. E o Senhor é com ele. Essa é a diferença. Nós vamos encontrar um monte de músicos, queridos, que sabem tocar bem, são fortes e valentes, porque enfrentar um palco. Eu já fui em show com 70 mil pessoas. Sem enfrentar um palco com 70 mil pessoas, caraca, velho. Tem que ser forte e valente, para não tremer nas bases. Sisudo em palavras, sabe o que fala, é bonito. Mas a grande diferença aqui em Davi,
é que o Senhor era com ele. Essa deve ser a diferença na minha vida. Essa deve ser a diferença na sua vida. O Senhor ser conosco. Às vezes as igrejas estão tão preocupadas em ter músicos que tocam assim extremamente bem, cantam extremamente bem. Sim, nós temos que estudar, nós temos que fazer o melhor que é para a glória do Senhor. Mas o mais importante é aquilo ali. E o Senhor é com ele. Essa é a grande diferença, ok? Bom, a gente chega no Novo Testamento e nós vamos encontrar uma música mais simples no Novo Testamento, até mesmo pelo contexto, né? Tudo bem que a gente começa o Novo Testamento com um coral de anjos, né? Quando o anjo vem anunciar o nascimento de Jesus para os pastores, logo depois que ele anuncia, vem um coral celestial, que eu não tenho nem ideia de como que deve ser isso, porque esse coral de humano pecador já é bonito, imagina um coral celestial cantando ali, dando glórias ao Senhor pelo nascimento do Senhor Jesus. Então nós encontramos ali um coral, mas a música no Novo Testamento é uma música mais simples. Vamos lembrar que a gente já não tem aquele contexto grandioso ali dos levitas no templo, vamos lembrar dos grupos familiares, vamos lembrar das igrejas que vão nascer ali a partir de Atos, e uma coisa menor, é lógico que a gente chega lá em Apocalipse, e aí a gente vê aquela palavra profética em relação à música do que vai acontecer, e volta a ser grandioso. Mas a música no Novo Testamento, ela é mais simples. Mas tem um texto que nós precisamos, queridos, decorar esse versículo. Está lá em Colossenses no capítulo 3, versículo 16. Capítulo 3, versículo 16. Tudo bem até aqui? Está tranquilo? Capítulo 3, versículo 16 de Colossenses diz assim, é muito interessante o capítulo 3 vai falar de vida de santificação, da nossa vida como ressurretos no Senhor Jesus, como convertidos no Senhor Jesus, e o versículo 16, ele vai dizer assim, ó, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Presta bem atenção nesse versículo. Habite o quê? Habite ricamente a palavra de Cristo. Como que eu vou usar a música? Com qual fim? Aí está dizendo, instrução e aconselhamento. Certo? É o que está escrito aí. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, fazendo o quê? Louvando a Deus. Louvando a Deus com o quê? Com salmos, com hinos e com cânticos espirituais. Portanto, a música, e aqui a gente já começa a direcionar para a liturgia. A música, ela serve de instrução, ela serve de aconselhamento. Se a música serve de instrução e serve de aconselhamento, eu preciso prestar bem atenção naquilo que eu estou cantando. Porque eu estou ensinando, eu estou instruindo, eu estou aconselhando através da música. Isso é muito sério. E é nesse sentido que eu gostaria de pegar aqui no Novo Testamento o que nós precisamos fazer com a música na igreja para o culto.